Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Louvado seja Deus, né? Por mais um dia na casa do Senhor. Boa noite para você que também está aí em casa e que o Senhor esteja te alcançando também no seu lar, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início a um culto. Culto da família, culto onde você vem buscar a presença de Deus, onde você vem orar pela sua casa, pela sua família, buscar mesmo pelos seus, para que cada dia mais as famílias venham estar estruturadas, fortalecidas, em nome de Jesus, amém? Então feche os seus olhos, vamos orar, abre o seu coração, ainda que o Senhor já saiba tudo que está dentro de você, Ele quer ouvir a sua voz e quer ouvir os teus conselhos, aquilo que você veio trazer, Ele vai dar os conselhos dEle através da palavra e que você possa receber nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa hora, meu Deus, te damos graças, Jesus, por mais esse dia na tua casa, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de poder te adorar, louvar, exaltar, engrandecer o teu santo nome. Jesus, que nessa hora nós possamos, Senhor, realmente nos quebrantar diante do Senhor, porque a tua palavra diz que há um coração contrito, o Senhor não resiste. Então nós estamos aqui nessa noite e que possamos ter esse coração para que o Senhor possa olhar dentro de nós e ver a sinceridade, ver a verdade, ver que estamos aqui para primeiramente adorar, louvar, exaltar o santo nome do Senhor, engrandecer o Senhor e agradecer por tudo que tu és em nossas vidas. Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa as nossas fraquezas, meu Deus, ajusta as nossas armaduras no dia de hoje, nos fortalece, abre os nossos olhos espirituais, destampa os nossos ouvidos, meu Deus, porque nós queremos ouvir a tua voz e queremos enxergar o sobrenatural do Senhor. Pai, permaneça neste lugar, fique à vontade, passeia no meio dessa igreja, visita o teu povo, tira toda a carnalidade, todo o nosso eu, toda a soberba, todo o nosso orgulho, tudo aquilo que queira nos atrapalhar de servir ao Senhor. Hoje, em nome de Jesus, nós, a igreja do Senhor, unidas e reunidas no teu nome, nós oramos e colocamos por terra, Senhor, porque é no nome do Senhor que nós estamos aqui. Então, muito obrigada por tudo, permaneça e receba a nossa adoração, receba o nosso louvor nessa noite, é o que te pedimos e já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor e vamos adorar a Ele. Quero uma
aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu ouço a sua voz, Senhor. Tenha um ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor. Aleluia. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre
Glória a Deus. Jesus, o Filho de Deus, que veio, voltou para o Pai, mas vai voltar para te buscar. Então se prepara para Ele, amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê.
a Deus, aleluia. Nada pode calar a voz de um adorador, amém? Amém. Nós temos visitante hoje neste lugar. Catherine, faz assim. Seja bem-vinda, minha linda, neste lugar, em nome de Jesus. Patrícia que trouxe. Seja bem-vinda, fique à vontade. Você está na casa do Pai, conhecendo outros irmãos. E vamos adorar o Senhor pela sua vida neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Temos o visitante também, o nenenzinho ali no colo do Edilson. Qual é o nome dele que eu esqueci? Ele já veio? Já veio. Eu não lembro. É cabeça. A vacina, foi a vacina, gente. Esquece. Tem um monte de gente aqui. Vamos lá, vamos adorar o Senhor, amém? Aleluia. Glória. Tô feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, Bendito é o nome do Senhor. pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. pra sempre. Somente hoje. Pra sempre. Tá no Domingão Bravo. Pra sempre. Aleluia. Agora é os varão? Os varões, né? Os varões. Ei. Um, dois. Vamos mais pra cá um pouquinho. Glória a Deus. Boa noite, igreja, que a paz do Senhor seja com todos. Nessa mesma fiação, vamos continuar adorando o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. O grupo valente de Deus. Cumprimenta a igreja.
Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos continuar adorando o nosso Deus nessa noite. E o grupo Mulheres em Cristo? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pra te adorar, Senhor.
Glória a Deus, aplaudo o santo nome do Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui, louvando, glorificando o seu santo nome, buscando a sua presença sempre, que é o que nós devemos fazer todos os dias. Todos os dias. Nós temos uma dívida com Deus que é impagável. Não tem nada que eu faça, nada que você faça nessa terra consegue pagar o que ele fez por nós. Você imaginou Jesus vindo, o filho dele, filho único, veio aqui à terra, sem pecado nenhum, pegou todos os pecados nossos e nos deu uma carta de liberdade. Vocês agora estão livres. Ele nos livrou. E se nós observássemos bem isso daí, nós nunca deixaríamos a sujeira do mundo nos pegar. Porque o Senhor nos limpa, nos tratou, nos limpou, tomou todos os nossos pecados, apagou, jogou no mar do esquecimento. O problema é que o ser humano, quando ele começa a pegar forma de vida, crescendo, nasce, começa a crescer, ele começa a se distanciar de Deus e não se atenta que ele está voltando para um lugar de onde Jesus já nos tirou. Então a gente tem que observar, porque às vezes hoje eu tenho 57 anos. E eu digo para você, louvado seja Deus que o Senhor me resgatou. Agora já imaginou se eu esquecesse dele e voltasse para trás? Porque quem volta, quem se lança no mundão, não percebe. O diabo não deixa ele perceber. Não deixa. E quando a gente vê, já está sujo de novo. E quantas vezes o Senhor já nos limpou, já nos arrancou do lugar onde não era para nós estarmos nunca. Quantas vezes a gente já saiu do chiqueiro e voltou novamente? Então, nessa noite, a gente vai se atentar para isso, para que a gente possa observar que as armadilhas do diabo não podem nos separar do amor de Deus também. Amém? Diante disso, vamos ler um texto agora que, alguns versículos só. Lucas capítulo 10. Eu tinha colocado o 17, mas vamos ler do 16 ao 20. Lucas capítulo 10, do 16 ao 20. Ontem teve uma festa aqui maravilhosa. Maravilhosa. Mas ontem já passou. Não dá para viver a festa de ontem e hoje de novo. Amém? Hoje, nós temos que, aqui, produzir uma nova festa diante de Deus. Amém? Porque não é quantidade, é qualidade. De que forma nós vamos... Nós já saímos da nossa casa. De que forma nós vamos apresentar este culto a Deus? Dá para você aumentar um pouquinho desse negócio aqui, por favor? Amém? E diz assim, ó, do 16 ao 20 nós vamos ler. Ó. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos,
Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Vamos orar agora? Nessa oração, peça a Deus, Senhor, me dê a interpretação da sua palavra, para que eu possa ouvir e sair daqui com a minha vitória. Não deixa o diabo roubar a palavra que vai ser enxertada em você hoje. Amém? Oremos nessa noite, Pai. Ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos diante de Ti, buscando a Tua face em oração, sabendo que o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória, e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós não faríamos nada nessa terra se não fosse com o Senhor. Portanto, nessa noite, Pai, eu agradeço pela salvação que o Senhor tem me salvado, tem me arrancado do lamaçal do pecado, do mundão. E hoje estou aqui, Senhor, mais uma vez, para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela salvação que o Senhor tem alcançado todos os filhos da terra, Pai. Eu sei que hoje em dia poucas pessoas dão atenção à tua palavra, mas, Senhor, eu peço que o Senhor honre esses que saíram do seu lar hoje, vieram a este lugar, abriram o coração, estão aqui para buscar, Senhor, entendimento do Senhor, para que possa andar diante de Ti, da Tua santa palavra, se desviando do mal. Peço que o Senhor esteja repreendendo nessa noite toda ação do maligno que tem se levantado para afrontar, Senhor, estes filhos do Senhor que aqui estão. Tudo aquilo que o diabo tem feito, Pai, para atrapalhar os planos de salvação deste homem e dessa mulher, em nome de Jesus. Visita, Senhor, nesse momento. Visite o lar de cada um de nós, Pai. Veja como está lá, Senhor. Veja o que precisa ser arrumado. Deus, nós estamos aqui e damos permissão para o Senhor nos ajudar, nos ajeitar, ajeitar a nossa casa, ajeitar nossos familiares, colocar em ordem aquilo que ainda não está. Faz a tua obra nessa noite, Senhor, e nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor sempre tem feito em nossas vidas, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, não só a mim, mas todos aqui, aqueles que estão além das câmeras, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por aquilo que nós temos feito diante de Ti, o Senhor não tem se agradado. Senhor, nessa noite não deixe que as nossas falhas venham ser apresentadas diante de Ti pelo inimigo, Senhor, e venha servir de peso sobre nossas vidas. Limpa-nos, ó Deus, e nos dê entendimento para que possamos andar segundo o Teu querer, Pai. Usa nessa noite a minha vida, Senhor, pois sou o Teu auxiliar neste lugar. Usa minha boca, meu coração, meus olhos, meus ouvidos, para que sejam sensíveis à Tua voz. Eu possa ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Não deixa, Senhor, eu falar nada pela carne, nada de carnalidade, Senhor. Mas que seja o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, sobre a minha vida, para abençoar a Tua igreja, a Tua noiva, o Teu povo, Senhor. Esses que são, Senhor, os herdeiros dos céus. Eu sou aqui um deles, Pai. E eu peço, meu Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando nessa noite. Que a Tua palavra venha carregada de poder para abençoar não só esses que aqui estão, mas também todos das suas casas, Pai, dos seus lares. Todos os familiares sejam alcançados daqui, Pai. É como aquele servo do centurião disse, basta uma palavra, Senhor, e meu servo será alcançado. Senhor, basta uma palavra do Senhor, e os nossos lares serão alcançados com o Teu poder, e as vidas que lá estão serão salvas, serão arrancadas das garras de Satanás. Põe nessa noite, Pai, põe nossas vidas, põe a nossa casa em ordem, em nome de Jesus, e nos abençoe para a glória de Deus. É o que nós te pedimos, e já te damos graça por tudo, Pai, porque cremos que já recebemos essa grande vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, podem sentar aplaudindo ao nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor.
Jesus ele enviou 12 discípulos, depois ele enviou 70, e aí está voltando a turma dos 70. Eu peguei do versículo 16 porque tem algo importantíssimo para nós, que muitas vezes a gente não observa isso. Olha o que Jesus diz aí no 16. Ó. Ele diz assim: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Nesse 16. Se ele enviou 70, não é... Quem estava falando não eram os discípulos? Era ou não era? Mas a palavra era de quem? Olha só. Olha que importância aí. A gente tem que tomar cuidado porque a palavra, um livro qualquer escrito por qualquer ser humano é uma coisa, mas a palavra de Deus ela tem esse diferencial. Não é uma coisa fabricada na terra. A palavra de Deus ela tem poder para mudar a história de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tem até um testemunho daquele cantor Mato no Nascimento. Ele cantava no Paralamas do Sucesso. Ele tocava trompete. E ele falou que só andava muito louco. De droga, de tudo quanto é coisa. Faziam muitos shows. E um dia, ele ia pegar o avião, alguém pegou e deu um panfleto de uma igreja. Na verdade, ele nem quis receber. Aí a pessoa pegou e colocou, vou colocar no bolso do seu paletó. Quando você tiver um tempinho, você lê. E ele foi. No momento, ele pega aquele papel lá e está lá uns versículos bíblicos. E ele lê aquilo. Ele falou que aquilo foi tão profundo que mexeu com ele. Ele falou, não sei como, mas mexeu grandemente na minha vida. Falou, irmãos, é longo o testemunho dele, passa por muita coisa, mas ele diz, mas daquele dia em diante, nunca mais ele foi aquele Matos Nascimento envolvido com as coisas do mundo. Olha como a palavra de Deus tem poder, carregada de poder. Porque eu até entendo, imagina, o cara que pegou aquele papel vai fazer uma missão na rua, vou entregar uns panfletos hoje. Ele não pega de qualquer jeito. Você tem que entender isso. As coisas de Deus ela tem que ser tratado. É espiritual? É espiritual. Imagina a pessoa com aquele monte de panfleto. Senhor, eu vou sair para a rua agora. Vou entregar esses panfletos aqui. Aqui está contido a tua palavra. E que o Senhor faça uma obra nas vidas daqueles que pegarem um desses papéis. Abençoa. Toca no coração das pessoas que pegarem esses papéis, para que não seja apenas um papel, mas que seja a tua palavra carregada de poder. A pessoa que vai para o campo, para a rua, tem que ser assim, não sei se fazem, se o povo faz dessa forma, mas tem que ser assim. Eu tenho certeza que esse, quando foi, teve esse detalhe. Porque quando é feito assim, o Senhor se encarrega de estar por trás, como esses 70. Vão e anunciem a minha palavra. Ah, e se não me ouvirem? Se não te ouvirem, não vão me ouvir. Quem ouvir vocês está me ouvindo. Imagina. Olha que grande obra fez essa pessoa que entregou esse panfleto para aquele homem. Porque você viu a transformação dele e daí para frente o que ele fez por aí afora. No chamado é assim. Pastor, e se a pessoa se perder no chamado? Meu irmão, aí não tem mais nada a ver com aquele panfleto que o cara deu. Porque nós temos que tomar conta da nossa salvação. Jesus, ele alcançou a salvação, limpou, deixou tudo limpinho. Está ali limpo. Todos nós, limpinho. Agora quem tem que tomar conta e vigiar é nós.
Não tem por onde correr. E não cola mais esse negócio. Eu não creio em Cristo. Eu não creio na palavra de Deus porque foi escrita por homem. Meu irmão, isso já é ultrapassado. Ultrapassado. Porque a gente sabe fielmente que a palavra de Deus, o autor é só um, que é o Espírito Santo. Usou mais de 40 autores, 40 pessoas para escrever? Sim, usou mais de 40 pessoas. Ele pode usar qualquer um, como ele usou. Mas o dono da palavra é um só. E isso tem que servir para nós, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Quem ouve a palavra de Deus? Quem é que está pregando hoje? É um garoto? É um cara famoso? É uma pessoa famosa? É um cantor famoso? Não. Então não vou para a igreja. Se não é um cantor famoso, eu vou rejeitar essa palavra. Imagina aqueles 70 eram famosos? Nem o nome deles a gente sabe. Mas uma coisa é certa, quem ouve a voz, a mim também vai ouvir. Se eles te ouvirem, estão me ouvindo. Quem te rejeita, rejeita a mim também. Quem rejeita, olha só, quem rejeitar a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me... É uma cadeia. Eu não quero ouvir esta palavra. Não quer ouvir? Quem está pregando? É o pastor Manuel. Eu queria que fosse outra pessoa que estivesse pregando. Mas escute só, a palavra que ele está pregando está com heresia? O que é heresia, pastor? Está fora do que está escrito? Não. É tanto que ele mostra na tela lá. Então, se não está, ele não está pregando nada dele. Heresia é quando eu coloco algo meu. A palavra diz algo e eu arredondo para falar o que eu quero. Isso é heresia. Então, se eu estou pregando aquilo que está escrito na palavra, a palavra não é do pastor, não é do cantor, não é de ninguém. A palavra está sendo uma palavra fiel, diretamente de Deus, para aquelas vidas. Onde a pessoa vai tomar posse ou não, ouvir ou não. Se a pessoa ouvir, se ela ouvir, tem resultado. Se a pessoa não ouvir, também tem um resultado, só que negativo. Só que negativo. Então a gente fica naquela, preocupado numa coisa e noutra. E muitas vezes a gente quer ouvir somente aquilo que nos agrada. E eu digo para você, a palavra de Deus, ela tem que agradar a Deus. Quando uma palavra de Deus, escute só, quando que tem festa no céu, igreja? Quando que tem alegria, festa no céu? É quando nós estamos felizes ou quando nós nos arrependemos? Quando nós nos arrependemos, haverá festa. Quando o filho pródigo voltou para casa, aquilo lá é um exemplo bem claro. Não teve festa quando ele saiu e ele saiu feliz. Quando ele saiu alegre. Estou com meus bens, com muito dinheiro, vou fazer a minha vida aí por aí afora. Agora eu estou contente. Meu coração agora está legal. Não teve festa naquela fazenda. O filho pródigo. Lá está em Lucas 15, do 11 em diante, mas não precisa colocar. Mas quando ele voltou, ele se arrependeu, caiu em si. Quando ele voltou, teve festa naquela fazenda. Teve alegria no coração, não só do pai, mas de todos. Quando Jesus ele fala, maior alegria tem Deus quando um pecador se arrepende. Quem são pecadores, Senhor? É aqueles que estão desviados? Não, muitas vezes nós estamos dentro da igreja e somos cheios de pecado. E muitas vezes os nossos pecados são piores do que os de lá de fora. Lembra do filho mais velho que eu preguei? Tem um pródigo e o irmão dele. O irmão dele estava pior do que ele. E não saiu da fazenda. E quando o filho mais novo voltou, que se arrependeu, ele nem chamou de irmão. Ele chamou esse teu filho. Olha o coração dele como estava. Eu sempre tive com o Senhor, nunca me matou nem um cabrito, deixou não matar no cabrito. Opa, não é que não deixou. O que eu tenho é teu. Você não se alegrou porque você não quis. E a história termina sem aquele filho mais velho
está definido se ele entrou ou não para dentro de casa. O mais novo chegou arrependido, colocou anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, teve festa, teve beijo do pai, teve abraço. É assim Deus conosco. Agora, aquele que estava lá, vamos dizer assim, aquele crente velho convencido que estava dentro da igreja, dentro daquela fazenda, aquele ali não teve nada a não ser discussão. Ficou do lado de fora fazendo birra. Eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Não, porque isso, porque aquilo, se justificando que era melhor do que os outros. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque todos os dias nós temos que examinar as nossas vidas. E examinarmos sempre dentro da palavra. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem rejeita a voz, quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Ou seja, eu não quero ouvir a palavra, eu já rejeitei tudo de Deus. Tudo de Deus. Se eu venho para a igreja, se eu venho num culto, e a palavra para mim não é importante, acabou a minha vida, meu filho. Não vai ter mudança nunca. Eu voltei à velha criatura, ouvi louvores, cantei, dancei, alegrei-me, e depois voltei para casa, mas não houve transformação. Houve um momento de alegria só. Que não vai mudar a vida. Porque no momento agora eu vou ouvir qual é o conselho de Deus para a minha vida, eu não aceito. Porque eu acho que eu já estou completo, da minha vida já está certinha, definida, e eu não preciso ouvir nada e ninguém vem para mudar a minha história. Porque eu já tenho a minha história desenhada como eu quero. Mas muitas vezes eu não sei se é aquilo que eu estou vivendo, se é aquilo que Deus quer para mim. Você tem certeza que eu e você, estamos realmente dentro do plano de Deus? Será que nós temos essa certeza? Tem essa dúvida. Versículo 19. Quando ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas isso aí está falando de classes demoníacas. Eles voltaram tudo felizes. Senhor, em teu nome caía isso, fazia aquilo. E no 20, o que Jesus disse? Opa, dá um break aí. É como se Jesus desse um break neles assim, parado. Vocês estão alegres por isso? Que o diabo caiu para um lado, caiu para o outro, curou o enfermo, o outro andou, e aquela coisa toda? Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Ei, não fique alegre, só porque você, em meu nome, expulsou um demônio. Não fique alegre porque você pisou em serpentes, escorpiões, que é demônio, classes demoníacas, todas elas. E eles não puderam fazer mal algum a vocês. Não fique feliz por isso. Alegrai-vos antes, por quê? Ajuda eu aí. Alegrai-vos antes. Quem tem essa certeza hoje de nós que estamos aqui? Você tem certeza realmente que pelas tuas obras aqui na terra, da forma que tu vive, que eu vivo, não estou julgando, não, nós estamos juntos no mesmo balaio. Você tem certeza que teu nome está escrito no livro da vida? Não é o que você acha. É o comparativo com a palavra de Deus. É o meu modo de vida, é o seu modo de vida, de acordo com a palavra de Deus. Porque se acha, eu acho que está. Até quem está no mundo vai achar. Aí eu digo, será que da forma que o mundo anda, o nome de todo mundo está no livro da vida? Nós que estamos dentro da igreja como filho pródigo ou o irmão mais velho,
nós temos a absoluta certeza de que nossos nomes estão escritos no livro da vida? Você tem essa certeza? Comparando com a palavra, se examinar você à luz das Escrituras? Realmente nós estamos firmados com Jesus? Será que estamos? No tempo de Jesus, para que pessoa pregar melhor do que Jesus? Coloca aí, meu filho, coloca aí, João 12, 37. E ainda que tinha feito o quê? Ajude eu aí. Pronto. Ainda que Jesus, além de pregar, curar, levantar defunto, fazer grandes obras, ainda que ele fez tudo isso, não criam nele. Eu estou falando de Jesus. Jesus se cansou? Porque ele estava aqui não para cumprir a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou. E eu digo para você, por que nós nos cansamos tão fácil no dia de hoje? Porque nós olhamos uma vida e queremos uma vida com resultado. Não, estou indo para a igreja, mas minha vida não muda. Mas a sua vida não muda, você quer o quê? O que você quer que mude na sua vida? Eu digo, você mudou? E o que é a sua vida mudar? É acrescento de coisas na tua vida? O que você espera? Resultados da terra? Onde eu preguei sexta-feira, quem não... Foi sexta? Que o diabo que domina tudo por aqui? Foi sexta, eu acho que foi. O mundo jaz no maligno, ou seja, está morto no maligno. Tudo que acontece aqui está tudo dominado pelo diabo, porque foi entregue nas mãos dele. Quem entregou? Adão. Adão entregou. Isso está lá em Lucas 4,6, não precisa colocar. Ele diz, a mim foi entregue, eu dou a quem eu quero. O que tem nessa terra eu uso como moeda de troca. E ele faz mesmo. Aí eu digo, uma pessoa para pregar como Jesus, e o pessoal não crê nele? Não era para Jesus se frustrar? Eu vim para os meus e o meu povo judeu não crê em mim? Vou desistir, Jesus. Deus, eu vou desistir. O Senhor me enviou aqui, mas o povo não quer nada com nada, não. Ele desistiu ou ele levou a obra dele até o fim? Ele não desistiu, ele levou a obra dele até o fim. Por que nós desistimos fácil daquilo que Deus coloca em nossas mãos? Por que no meio da caminhada a gente se cansa e muda de direção? Alguém sabe o que é GPS? Como que é GPS? Não. Tem aquele... É GPS mesmo, não é aquele que o pessoal sabe fazer entrega. É GPS o nome daquilo? Ou é o GPS o antigo? Você coloca o endereço ali no Google ou no Waze. Hã? Boa. Você sabia que ali nós devíamos aprender sempre com aquilo? Você digita ali o endereço, certo? Aí ele está dizendo, ó, o endereço daquele ventilador é lá na ponta lá. Aí você vai. Por um acaso, essa via está interditada. Aconteceu um buraco aqui, interditaram a via, muda de direção aqui. Aí, quando você muda de direção, o que acontece lá? Calculando o quê? Calculando rota. E por que quando a gente erra o alvo, quer chegar lá, a gente não dá uma parada e recalcula a rota? Porque a rota só vai ter um endereço para nós. A gente prefere ficar perdido. Imagina, faça isso. Tem um endereço digitado no seu GPS e você
sabendo onde é, mas você entra numa rua, daqui a pouco recalculando rota. Entra na outra, recalculando rota. Entra na outra, recalculando rota. Você sabe onde é, só que você não vai. Aí quando você vai chegando, quando ele recalcula que você obedece, mesmo que deu muitas voltas, você vai, está dizendo, a 300 metros, 200 metros, seu destino estará logo à esquerda ou à direita. Você chegou ao seu destino. E eu digo, quantos de nós estamos em recalculação de rota? Sabendo que o destino é um só, você vai estar diante daquele que vai te julgar, daquele que vai te dar sentença, daquele que vai dizer, não tem explicação, filho. Ah, mas eu não quis ouvir a palavra, a direção. Eu achava que no meu coração eu estava certo. Não, mas o teu achismo é diferente da palavra. O teu achismo não combina com Deus. Talvez nós estejamos indo na igreja e está lá o nosso GPSzinho recalculando rota para Cristo, para chegar lá. Nós temos o endereço, cada dia que passa é um dia perdido na tua vida, meu irmão. Ontem teve uma grande festa aqui, como eu falei, mas o dia de ontem já passou. Nós temos que programar outra festa para hoje. Amanhã essa festa de hoje já foi, mas nós temos que calcular para o outro dia. Sabendo que nós temos canseira, problema, dificuldade que vem na nossa vida, mas nós temos um endereço a chegar, irmãos. Estaremos diante daquele com quem havemos de tratar. Vai ficar até quando recalculando rota? Caçando o quê? O nosso achismo não muda a nossa vida. O que muda é a direção de Deus pela palavra. Por isso que Jesus diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Não pode, não tem outro endereço. Todos os caminhos levam a Deus. Meu irmão, de um jeito ou de outro você vai estar diante dele. Imagina o cara, eu quero um caminho, eu vou andar num caminho agora, não vou nem quer saber de crente, de igreja, não quer saber de nada, não vou viver a minha vida assim, como se Deus não existisse. Aí você pode até viver assim, mas vive numa ilusão. Porque você sabe que Deus existe. E se você fechar os olhos, não digo que você fechar os olhos, você vai estar diante daquele com quem havemos de tratar. Tiago diz, acho que é em Tiago 1:22. Coloque aí. Sede cumpridores da palavra. E não somente ouvintes. Fazendo o que mais? Enganando os outros, né? Não. A nós mesmos. Eu não quero ouvir a palavra para não ter que cumprir. Meu irmão, ouvindo ou não, nós vamos ser medidos pela palavra. Nós vamos ser medidos pela palavra. Não vai ter outro meio, outra saída. Não tem como se desviar dela. Coloque aí João 12, 42 e 43. E depois você vai para o 46. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Mas teve gente que creu nele. Aí, ó. Mas não confessavam. Por causa do quê? Por quê? Se eu confessar Jesus como meu Salvador, o que vão pensar de mim? Eu preciso agradar a terra. Vai o 43. Por quê? Está errado isso aí? Eu não posso desagradar quem eu conheço, porque eu sirvo a Cristo. Senhor, o Senhor sabe, hein? Na surdina eu creio no Senhor. Mas só que eu tenho uns amigos, amigas, eu tenho locais que eu frequento que não pode saber disso. Eu não posso desagradar a terra, está dizendo isso. Amava mais a glória dos homens do que a de Deus.
Ou seja, estava no caminho errado, coração duro, não mudava, mas estava se enganando a si mesmo. Está cheio disso daí. Crente fajuta. Crente meia boca. Aqueles crentes que não são crentes. Que quer enganar Deus em tudo. Dentro da igreja, paletó, gravata, tudo bonitão. Fechou a porta das igrejas, começa a ser pior do que o mundano. Aí ainda é escândalo, porque alguns que conhecem já, está vendo? Eu sou crente que nem ele, prefiro estar no mundão. Aí quando você está no meio da roda dos escarnecedores, ninguém olha para quem está no meio da roda. Mas se tu lá estiver disfarçado, vai dizer assim, aquele lá é crente, ó. Aquele lá vai na igreja. É mesmo, cara? Quer ver onde é que ele está? Qual é o nome dele? Fulano da Silva. Deixa eu ver lá. Olha no Facebook aqui, olha lá, dá uma olhada aqui, ó. Todo santo na igreja. Olha no Instagram. Uma santidade terrível. Olha fora aqui, que nós conhecemos a vida dele. Olha fora como está. É assim ou não é? E eu digo, será que uma pessoa dessa, o nome está escrito no livro da vida? Mas ele vai tratar com Deus. Será que uma pessoa dessa, quando entra para ouvir a palavra, mede quem está pregando? Porque as pessoas medem. Deus deixou bem claro. Até jumento para falar com o ser humano. A jumenta para falar com o profeta Balaão. Senão ele morria. O anjo estava lá com a espada na mão para degolar ele, aí a jumenta não ia, ele batendo na jumenta e queria que fosse, e ele ia fazer a coisa errada. E a jumenta não foi. E ele queria matar a jumenta. Quando Deus coloca a palavra na boca da jumenta, eu já te neguei alguma coisa, já te deixei na mão. Aí quando abre os olhos, ele que vê o anjo com a espada desembainhada, ele vê que a jumenta salvou a vida dele. Quando Jesus desce, aclamado ali em Jerusalém, no domingo de Ramos, que é conhecido hoje, aquele monte de pessoas, depois trazem para ele um monte de criancinha, ele abençoa as criancinhas, o povo reclama, ele diz, não, mas se o povo não aclamar, até as pedras clamam. Ou seja, se for necessário, até as pedras falam em nome de Deus. Então Deus, ele levanta quem ele quer para falar. Não é uma escolha do ser humano, eu quero ser isso e Deus vai ter que fazer assim. Não, eu não tenho que falar nada. Quando você está na posição correta, meu irmão, você está na missão. É uma luta para chegar ali. A via está interditada, vou dar a volta, mas está recalculando rota, eu sei que está para lá. Vamos lá, vamos seguir a rota do GPS de Deus, porque ela sabe a direção do céu, e o GPS de Deus é a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Por que a gente luta contra a palavra? Para perder. Por que a gente tem que dar tanta atenção para o povo da terra que estão fora da direção de Deus? Você só tem que ministrar a palavra para eles. Se afastar da roda dos escarnecedores. Porque esses daí, volta ao 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas tem o mais. Quando tem esse mais, você breca a ação de Deus sobre a tua vida. Deus não quer nada, Senhor, eu queria o Senhor, mas esse mais não entra no céu. Nem ele, nem tu. Ah, Senhor, eu não fui salvo por causa da minha família. Minha família me impediu, foi de uma forma, meu Deus, o senhor sabe, né? E pelo meu pai, pela minha mãe, pelo todo, eu mato e morro, mas eu largo até a igreja. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é aborrecer, pastor? Não é brigar dentro de casa, não, meu irmão.
Aborrecer é você fazer a vontade de Deus, saber que eu vou ouvir a palavra de Deus. Mas, filho, você não me ama? Amo. Amo. Mas você está na direção de Deus? Você está na direção de Deus? Hoje tem em muitos lares, hoje tem contenda. Nos dias de domingo, nos dias de culto, em vários lugares. Entre marido e mulher. Porque tem marido que não entende a palavra e diz, eu sou o cabeça do lar. E está lá o cabo com um bucho desse tamanho, cheio de cerveja, embriagado. E a mulher buscando a presença de Deus, e ele diz que é o cabeça do lar. Só que ele não compreende a palavra, a pessoa não compreende também. Os pastores de muitas mulheres também não compreendem, não sabem explicar. Deus, ele levanta quem está na direção de Deus, é quem tem ouvido sensível a Deus. No tempo de Israel, quem possuía a herança, quem era para ser depois dos pais, era sempre o mais velho, certo? Por que Deus levantou Davi, que era o mais novo de todos, rejeitado de tudo? Não é porque ele era rejeitado, não, é porque o coração dele cabia a Deus. E até quando Samuel vai lá para ungir um dos filhos de Jessé como rei, Samuel se engana. Ele vê logo o principal, Eliabe, Abinadab, Samar, que eram os mais velhos principais que estavam no exército de Saul. Ele diz, opa, aí vem o rei. Deus dá um breque nele, opa! Não, Samuel. Tu vê a aparência, o ser humano vê a aparência. Mesmo o profeta se enganou. Mas eu olho o coração, esses aí eu tenho rejeitado. Acabou os 7? Acabou. Só tem esse, Jessé? Ah, não. Tem um que é bastardo, sabe? Como assim? Esses aí são tudo irmão, filho da mesma mulher. O outro não é um caso que eu tive por fora, mas é meu filho por parte de pai. Manda chamar. Quando Davi chega, Deus fala logo, é esse daí. Porque enquanto ele estava ali pastoreando ovelha, ele estava ali no a sós com Deus, fazendo salmo, cantando, louvando, glorificando o nome do Senhor. E aquele coraçãozinho podia ser pequeno em estatura, mas era grande, cabia Deus dentro dele. E por isso Deus o exaltou. Então ele ficou sendo o principal daquela casa. O principal é quem busca, meu irmão. Deus não está nem interessado em genealogia. Se tem alguém dentro da sua casa que está buscando Deus honestamente, pode ter certeza que Deus está levantando essa pessoa como principal. E os outros que não querem, que são isso, são aquilo, Deus não quer nem saber. Deus quer quem tem compromisso com Ele. Coloca aí Efésios 6, do 1 ao 4. Você viu aí? O que eu tinha falado aí? Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, na obediência da palavra, porque isso é justo. Mande. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha, o que é isso? É bom isso daí, sabia? Para quê? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a... Olha só, dê uma parada aí, depois entre os pais. O que quer dizer isso? Quando a palavra de Deus diz lá em Provérbios, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Aí você não cria os seus filhos no caminho de Deus. Aí hoje em dia, a maioria dos lares estão tudo bagunçado. Mas aquele lar ali está bagunçado, mas vão na igreja, pastor, aquela família toda. Vão na igreja, falou bem, não observam a palavra. E na igreja não quer dizer que observam a palavra. Aí outros não levam filho. Eu só vou levar se você quiser ir para a igreja. Você quer ir para a igreja? Aí você aprender lá? Ah, hoje eu não quero, mãe. Quer ficar com meu pai jogar videogame? Eu quero ver um filme, quero ver um Netflix. Tá bom, você vai. Ó, mas não fica assim não, outro dia você vai com a mãe, com o pai. Mentira!
São estratégias do diabo para arrancar o teu filho desde o nascimento. Ensina o teu filho, se eu não me engano, acho que é Provérbios 6, 23. Meu Deus, dá uma olhada aí, menino. O que é? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Vai caçando aí enquanto eu vou explicando isso daí. Depois, quando você achar, só dá um sinal com o dedo. É provérbio. Então, olha só. Por que tem um monte de lares destruídos hoje? Pastor, meu filho tem 10 anos, 12 anos, 15 anos e está um rebelde dentro de casa, está daquele jeito. Eu digo, como que você criou ele? Você fez as vontades dele de tudo que ele precisava, você deu? E você achou que ia criando um filho? Nem Deus faz isso conosco. É 22:6, muito bom. Aí, ó. Educa a criança ou ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Volta lá para os pais lá. Você sabia que se nós que não ensinamos os nossos filhos, graças a Deus não ensinamos nossos dois. Já se casaram, agora a nossa responsabilidade com eles é só ensinar como proceder daqui para frente no Senhor sempre. Porque até aí foram justos diante de Deus. O que eu vejo isso? O que eu vejo? Por que a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar? Porque se teu filho, você não ensina, e ele fica naquela situação, depois com 12, 13, 14, 15 anos, você quer enfiar Jesus na cabeça dele e ele não quer, pode ter certeza, você é culpado dessa vida. Diante de Deus, você vai ser culpado, porque todo o nosso histórico diante de Deus vai ser lançado no nosso rosto e até das nossas palavras nós daremos conta. Sabia disso? Está lá em Mateus. Até das nossas palavras nós daremos conta. Quanto mais do aprontamento no filho. O filho é a herança do... Acho que é Salmo... meu Deus do céu, acho que é Provérbio 16. Será que é isso? Meu Deus do céu, me ajuda aí, gente. Filho é a herança do Senhor. Está vindo aqui na mente. Eu sei que é isso. Por isso eu quero colocar só para você entender. Eu sei que está. Os filhos são herança do Senhor. Acho que é 16:3, é isso? Provérbios 16:3? Não sei se é isso. Vai caçando aí. Eu espero vocês. Cri, 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 cri. 127:3? Meu Deus! Eis que os filhos são... Olha só, se é a herança do Senhor, os filhos são seu? Volta lá para o Efésios 6. Eu só quis mostrar só. Os filhos são nossos ou nós somos administradores daquilo que é de Deus? Hã? Você acha que isso fica barato? Você sabia que um tempo atrás teve um rapaz que vinha muito aqui. Ele tinha vontade que os pais dele viessem. Era um jovem até... Nós fizemos de tudo para ajudar ele. Ele entrou na droga. Brabo mesmo. Até na época que o Geraldo tinha um sacolão aí. Ele usava demais. E ele vinha aqui, a gente aconselhava e aquilo, ajeitava ele, e ele andava e tudo, mas falava dos pais dele. Falava com os pais dele que ele queria estar aqui com os pais dele. Queria que os pais dele viessem. Não vou não, eu sou de outra igreja. Os pais dele eram de outra religião, onde rezam aí, essas coisas, você sabe, você entende. Teve um dia que ele foi para ali, ó. Tava com o carro dele, encheu a cara de droga, deu overdose. Não teve jeito. Faleceu. Foi para Alvorada, não teve jeito. Deu parada cardíaca, morreu. Depois que ele morreu, os pais dele começaram a ir para a igreja. Mas foi obrigado a perder um filho. Perdeu os filhos na droga. Gente, onde é que está a cabeça desse povo? São causas que vai ser cobrado diante de Deus. Eu fico pensando assim, meu Senhor, como é que pode um coração desse
O pessoal está vendo que o filho precisa de ajuda. Se precisar no médico, leva no médico. Mas se for para a igreja, não vou. Mas pai, vamos para a igreja, lá eu me sinto bem. Não, não vou. Eu sou de outra igreja, você sabe, a nossa tradição de família, de outra religião. Não tem nada a ver. Por isso que eu digo, religiosidade mata. Religiosidade fora da palavra mata. Sirva a Cristo, seja humilde. Senhor, eu não sei tudo, mas eu quero aprender uma porção a cada dia. Porque tem um monte de filho morrendo cedo aí, porque não está fora da direção de Deus, os pais estão indo para a igreja, depois no filho, é outros 500. Se você levar a criança desde pequeno e lá na frente ele abandonar Deus, é outra coisa. Essa vida não será cobrada de você. Mas se você evitar, deixar, fazer a criança fazer o que quiser, e quando ele sentir vontade, ele ir, meu amado, ninguém nasce com vontade de nada. Não nasce. Você tem que ensinar a criança a comer a papinha, comer o mingauzinho, depois comer o feijãozinho, depois começar a dar os primeiros passos. Você tem que ensinar, é o pai que ensina. Quando é para as coisas de Deus, a gente abandona. E acha que não vai ser cobrado. Então, quando você está na linhagem, na direção certa de Deus, seus pais estão na direção de Deus, e os conselhos são de Deus, dentro da palavra, não é briga, não. Ah, eu estou indo na igreja, mas a minha vida não muda. Isso não está convertido, nem ele, nem ela. Quando for assim. E o versículo 4 aí. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Criai-vos dentro da palavra. Isso é a doutrina de Deus. Aí o caba está lá, enchendo o bucho de cana, bêbado. Porque pode ter certeza, no dia de hoje, domingão à noite, tem um monte de casa destruída aí, onde tem briga, contenda, onde o marido deixou tanto salário nos botecos da vida aí, e em casa faltando tudo. E principalmente Cristo. Não, pastor, graças a Deus, eu não vou na igreja, mas eu não bebo, eu sou um cara, tô tranquilo, eu não faço nada de errado, ainda busco a Deus em casa. É mesmo? Atos 10 para você. Atos 10. Havia um homem em Cesareia por nome de Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. O que esse homem era? Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que aconteceu com ele? Manda aí. Esse quase a hora 9 do dia, viu claramente, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Opa, legal, tá tudo certo, Senhor? Posso dar prosseguimento na vida? Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. O que Pedro vai fazer, Senhor? Ele te dirá o que deve fazer. Opa, parou. Não bastou as minhas esmolas, não já chegou diante do Senhor? Sim. Mas a tua vida vai andar de que jeito? Como é que você pode, nessa situação, alinhar sua vida com Cristo? O que Pedro tinha para dar? Jesus para a família de Cornélio. O que vai acontecer agora, Senhor? Pedro vai alinhar a sua vida. Pedro é o pregador. Pedro vai alinhar a sua vida com Jesus para que você seja salvo. Porque ninguém é salvo pelas obras. Ele tinha um coração bom, ele queria o certo. Por isso que Deus se manifestou, enviou um anjo, disse como deveria fazer, calculou no GPS onde morava aquele Simão curtidor,
E ele foi lá buscar e Pedro veio no outro dia. Pedro ainda relutou para não ir. E Pedro disse: não, esse povo é gentil, eu tenho que pregar só para judeu. Não, Pedro, eles são impuros. Pedro dizendo, eles são impuros. Ele diz: Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Jesus quer purificar nós nessa noite, igreja. Jesus quer nos purificar. Nossa preocupação maior é essa. Eu estou fazendo tudo, estou fazendo a obra de Deus, saí junto com os 70, está tudo funcionando bem. E eu digo, nosso nome está escrito no livro da vida ou nós estamos em falha com Deus? Eu só disse algumas coisas aqui. Hoje é culto da família, eu tenho que falar de filho, marido. Tenho que falar do nosso alinhamento com Deus. Aliás, acho que é 1 Timóteo 5,8. Meu Deus do céu, veio um negócio no juiz atrás do outro. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Por quê? Porque você está cuidando da herança do Senhor. Você está cuidando de filhos que é a herança do Senhor. Família é uma instituição criada por Deus. E Deus quer a família nos padrões dele. No mundo tem outros padrões. Esses padrões não são de Deus. Ah, mas são casados na igreja, tal, fulano assim. Não. Não misture aquilo que não é misturado. Não se tem como misturar a palavra de Deus do que é santo com profano. Não dá. Nos padrões de Deus, nosso nome estará escrito no livro da vida. Não adianta chegar com um currículo bonito. Mateus, lembrei de novo. Mateus 7, 21. Misericórdia, Senhor, é cada coisa que me lembra. Vem no juízo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, meu Pai que está nos céus. Manda aí, filhão, mais para frente. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, olha lá, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha os 70 aí. Os 70 de hoje em dia, não aqueles, viu? Aqueles estavam com o nome escrito no livro da vida porque Jesus disse. Olha os 70 de hoje, ó. Nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o que ele vai dizer? Manda aí. Vamos receber um elogio de Deus. Vamos ver qual é o elogio que o Senhor vai dar. Ó. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E agora? Para onde vai esse povo? Ou seja, tudo que vocês fizeram fora da palavra não é reconhecido por Deus. Por isso que Cornélio, tá dando esmola, tá assim? Tá, manda chamar Pedro para ele te enquadrar, para que seja reconhecido. É a ligação. Pedro é a ligação, ele vai trazer a palavra, ele vai trazer Cristo na tua vida. Ah, mas eu não tolero a pregação de Pedro. Fazer o quê, meu amado? Se foi ele que Jesus escolheu para salvar, naquele tempo, a família de Cornélio. Mas, Manuel, eu não tolero a sua pregação. Fazer o quê? Se você não me ama, como é que nós vamos morar no céu? Quem entra lá? Eu ou você? Ou nós dois? Eu quero entrar abraçado com você. Se você não me tolera, como é que vai ficar esse negócio? Vai ter separação lá em cima e o Senhor vai ter que... Vai arrumar briga lá no céu. Como é que vai ser? Não, eu prefiro servir a Deus do meu jeito. Do seu jeito, está fora da palavra. Do seu jeito não dá. É melhor se adaptar à palavra. Você está entendendo como é as coisas? Que não adianta só ser os 70 e andar expulsando o demônio. Nós temos que nos preocupar. O Senhor dá aquele choque de realidade. Epa, seu nome está escrito no livro da vida. Sim, Senhor, porque eu fiz um monte de obra. Epa, nunca vos conheci. Como é que fica um negócio desse?
Como é que fica? Como vai ficar aqueles pais que não criam o filho no caminho do Senhor? Sendo que o filho é a herança do Senhor. Como fica aqueles maridos que brigam com as mulheres? Onde lá em 1 Pedro diz assim, até as suas orações são interrompidas. Marido que briga com mulher e vice-versa, vamos dizer isso. Oração interrompida. Como é que fica? Se o casamento é instituição de Deus, não é para brigar, é para ser uma só carne. Como é que dá para separar uma só carne? Não dá. Coloca aí João 12, 46 ao 50 para eu terminar. Misericórdia, pastor. Jesus diz, olha ele se apresentando aí, ó. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não, mas eu estou no claro, tá não. Pecado é as trevas. A vontade do ser humano é diferente da vontade de Deus. A vontade do ser humano te põe nas trevas e ainda põe no inferno no final da vida. Mãe. E se alguém ouvir as minhas palavras, e não importa quem pregue, e não crê, eu não julgo, porque eu não vim, olha só que lindo, eu não vim, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Deixa aí. Então, se Jesus não julga, por que eu estou julgando? E agora? Manda o 7, o 8º. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, eu li o seguinte, aquele, tem quem o julgue. Quem é que julga? Quem é que julga? A palavra que tenho, essa o quê? Então Jesus não veio julgar, não? Então o povo estava desprezando a palavra dele e ele ficou quieto? Sim. E naquele dia vão alegar ignorância. Ai, Senhor, eu não sabia. Assim como muitos de hoje em dia. Eu tenho condição de julgar alguém? Não. Mas pela palavra, tenho condição de julgar? Sim. Porque eu estou lhe mostrando onde você está falhando. Quando eu lhe mostro na palavra, quem assume a responsabilidade desse julgamento é Deus. Porque eu não estou lhe enganando e não estou. Eu não posso lhe julgar segundo os padrões da terra. Eu acho isso. Acho não. Eu tenho que ter certeza. Por que que... Pastor, por que que eu vou para o inferno? Eu acho que você vai para o inferno porque você fez alguma coisa de errado. Não, você vai para o inferno porque você está fora de Cristo. Só em você viver na terra já está errado. Agora você não pode se apartar de Cristo. Então quando Jesus disse, eu não vim para julgar com as minhas palavras, ele disse, porque tem alguém que julga, meu pai que mandou escrever essa palavra, e eu estou falando para vocês, e eu mando os meus auxiliares na terra pregar, essa palavra há de julgar todos nós no último dia. Olha aí, está escrito aí. Para finalizar, 9 e 10. 49 e 50. Porque eu não tenho falado de quê? De mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Até Jesus falava só o que Deus queria. Que coisa linda. E o 50? E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem. Você está vendo eu falar alguma coisa aqui fora da palavra? Eu estou lhe mostrando na palavra. Mostrando lá do começo, do meio, do fim. Não estou levando um texto em branco para você. Essas são as revelações de Deus sobre nossa vida. Que não adianta eu achar que no meu achismo eu estou fazendo tudo certo e Deus está se agradando, aplaudindo do que eu estou fazendo. Não. Se eu não estiver dentro da palavra, eu estou enganando a mim e a você. Por isso que eu falo pausadamente para que você entenda. E eu coloco aqui para que você decore. Eu poderia falar rápido.
Eu poderia não colocar nada. Eu poderia, esses versículos que eu falei aqui, não colocar nada ali, você obter atenção só em mim. E aí eu levaria você para qualquer campo. Isso é trabalhar na tua mente. Por que os coaches fazem isso? Porque você fica ligado a ele. Eles falam, muitas vezes faz uma heresia e você está, oh glória, e é heresia. Eu gosto de observar todos que pregam. Tudo que eles falam ali eu estou vendo, observando ali. Tomando posse daquilo que é e daquilo que não é, eu descarto. Por isso que eu trago eu, a pastora, a gente traz aqui no telão para que você saiba e saia daqui consciente de que tudo aquilo foi dito, lido e visto por você. Para que você não se engane. Por isso que nós temos que andar pelo Espírito. Andar em Espírito. Para que nada venha nos atrapalhar. Coloca aí rapidinho para eu terminar. Estou terminando já, tá? Estou terminando. 2 Timóteo 2, do 15 ao 18. Quando chegar esse dia, como é que nós vamos estar lá, hein? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra. Não é a tua palavra, é a palavra de Deus. A palavra da verdade é a palavra de Deus. Mande. Mas evita os falatórios profanos. Tudo aquilo que é mundano, que Deus não aprova, muitas vezes a gente está enfinhado neles. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Manda. E a palavra dos profanos, roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Quem são esses? Esses são aqueles que Paulo entregou a Satanás porque eles estavam desmerecendo, andaram com Paulo, ouviram uma palavra e depois estavam desmerecendo o que Paulo pregou. Paulo entregou a Satanás. Mande. Os quais se desviaram da verdade. Olha lá, andava pela palavra e se desviaram da verdade, da palavra. Dizendo que a ressurreição era já feita. E perverter o quê? Mataram um monte de gente na fé. Isso são homicidas. Por isso que Paulo entregou a Satanás. Você tem que entender isso daí. Que com a palavra de Deus ninguém se brinca. Pela palavra Deus te honra. Pela palavra Deus te cura, restaura, liberta, coloca de pé, salva. E o diabo fica ali ao derredor, tentando arrancar você das mãos de Deus. Tirando você para que você não escute a palavra. Para que tudo que a palavra vem, você tem sempre um argumento de negatividade. Você quer conhecer mais do que Deus. A maioria fazem isso. Não, porque eu compreendo a palavra assim, meu irmão. A compreensão de Deus é como está escrito. Existe o exegese e a hermenêutica para isso. Para que você não leia e não fique preso a um versículo isolado. Mas quando você lê o texto e o contexto e sabe que tempo que era, por que era, como estava e o que ele produz no tempo atual, você vê que não tem saída para o homem, porque Deus vai utilizar exatamente assim para julgar cada um de nós. O que eu mais quero é que a casa de cada um de vocês sejam erguida no Senhor, sejam fortalecidos no Senhor. O que eu menos quero é entrar na tua casa e dizer, cadê fulano? Está na droga. Cadê fulano? Está no mundão, foi para uma balada, foi para o Lollapalooza, foi fazer qualquer coisa por aí. Por que não foi na casa de Deus? Porque não é interessante. Por que não é interessante? Por que será que não é interessante? Sendo a coisa mais importante da vida de um ser humano é você dar ouvido àquilo que Deus fala. É a coisa mais importante. Coisa mais triste que tem para você que busca Deus é você chegar na sua casa, abrir lá a geladeira, tá lá um monte de bebida de todo tipo. Pastor, não é proibido beber, meu irmão. Todo viciado começou com moderado. Todo viciado em qualquer coisa começou como moderado. Eu bebo socialmente, eu bebo em casa. Eu uso droga, mas é só socialmente. Você esqueceu que eu trabalhei 15 anos com pessoas viciados?
Todo tipo de gente eu peguei nesses 15 anos para trabalhar. E todos começaram socialmente. E não é só pessoa ralé, não. É pessoa do alto escalão. Juiz de direito, promotor de justiça, advogados, muitos, médicos, muitos, enfermeiros, então nem incontáveis. Muitos. Todos começaram socialmente. Por que Deus condena a bebida forte, que é a bebida alcoólica? E ele diz exatamente assim: não beba vinho nem bebida forte. Ué, falou vinho 2 vezes? Um é sem álcool, até com álcool, forte. Não, pastor, mas em casa eu tenho cerveja sem álcool. Está no mesmo padrão do que bebe. Daqui a um dia o espírito que está agindo na terra, na tua vida, vai convencer que uma bebidinha em casa não faz mal nenhum. Santifique o teu lar com as coisas de Deus. Com altar de oração. Reúna a tua família para orar. Pastor, estão tudo desviados, ninguém quer saber de oração, nada não. Ore você sozinho, como se todos estivessem lá. Sente na mesa na hora de comer, só tem você. Cadê os seus? Não tá, ninguém está aqui. Sente lá e, Senhor, que a minha mesa está vazia hoje, mas eu creio que em nome de Jesus, minha família vai estar rodeado aqui, servindo ao Senhor. Na hora de deitar, Senhor, eu apresento toda a minha família diante de Ti. Cuida de cada um de nós, para que amanhã seja um outro dia e nós possamos todos servir ao Senhor. Não se alegre porque tem alguém na tua casa que não está indo na casa dele. Não se alegre por isso. Se alegre quando ele vai. Se atente para a palavra. Na hora da palavra, escute. Não se movimente. Faça o máximo possível para você absorver tudo. Por isso que nós gravamos, deixamos gravado. Está no YouTube, Facebook, Instagram. Está tudo por aí nas redes sociais. Para que vocês tenham proveito. Para que vocês coloquem nos seus status aí, ou no stories, para que outras pessoas sejam alcançadas por vocês. É um meio de vocês evangelizar também. Pastor, a palavra é longa. Longo, sabe o que é longo? Longo é a eternidade longe de Cristo. Sofrimento eterno. Por falta de paciência, a gente perde a salvação. Amém? Que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o teu lar. Nós vamos orar para que Deus restaure a tua família. Pastor, já está tudo restaurado, é mesmo? Será que o diabo não está de olho, não? Será que estamos tudo no padrão de Deus? Será que o nome de todos estão escritos no livro da vida? Você vê que quando Jesus fala aquilo lá, todo mundo calou a boca. Acabou a alegria dos 70. Assim é a nossa hoje. Se preocupe com o seu nome escrito no livro da vida. Pode ter certeza que a tua casa tem que ser um lar onde Deus possa se fazer presente e você possa se alegrar com Deus. Deus abençoe tua família em nome de Jesus. Podem aplaudir ao nosso rei. Vamos orar. Vamos orar agora. Vamos colocar diante do nosso Deus as nossas causas. Peça força a Deus agora. Que Ele venha restaurar a tua família, os teus, a tua vida. Que Ele venha trazer no teu coração, nesse momento, a alegria. Sinta nesse momento a alegria de estar com os seus. Pastor, só está eu aqui. Não, sinta que os seus estão aqui também. Estão sendo apresentados agora no altar de Deus. Apresente a tua família agora no altar de Deus. Apresente nesse momento agora. Apresente em nome de Jesus. Eu vou mudar um pouquinho hoje. Quem jejuou da família, vem para cá. Fica aqui, aqui próximo. Nós vamos orar agora, já vamos apresentar a família, amém? Amém. Quem jejuou, vem para cá. Vamos apresentar agora. Jejue pela tua família. Salve a tua família. Agora eu quero que você apresente. Você não jejuou, mas você que jejuou também, apresente agora todos da tua casa, até tua vida no altar de Deus. Meu Deus.
Jesus, eu peço nesse momento sobre cada vida que aqui está. Eu peço pelos lares, pelas famílias. Peço por salvação. Alcança nessa noite todos aqueles, Senhor, que estão desgarrados. E honra esses que aqui estão, Pai. Ó Espírito de Deus. Essa ferramenta que o Senhor entregou na mão de cada um dos teus filhos, dos teus trabalhadores. Eu peço nessa noite, Pai, que eles honrem o talento que o Senhor entregou. Não despreze o dom que Deus te deu. Oh Deus, em nome de Jesus, liberta nessa noite a tua igreja, Senhor. Liberta as famílias. Deus, enquanto os filhos estarão aqui, os teus filhos estarão aqui apresentando o lar, eu peço nessa noite que o Senhor esteja visitando cada um deles, Pai. Visitando a casa, visitando aquela vida que está longe dos teus caminhos, ou até aquele que está firme também. Traz a resposta nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Para todos que aqui estão, meu Deus, em nome de Jesus, traz a resposta, meu Senhor. Oh Espírito de Deus. Amados, aqui está os que jejuaram, mas eu quero agora também que vocês venham todos aqui. Eu vou apresentar também. Eu quero que vocês estejam também no altar de Deus. Todos podem vir para cá. Todos que puderem. O Espírito Santo de Deus. Podem vir todos. Espírito de Deus, faz a obra nessa noite, meu Senhor. Alcança nessa noite essas vidas com milagre, meu Senhor. Oh Jesus, meu Deus, nessa noite eu peço por salvação dentro dos lares, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento todos os teus trabalhadores nessa noite que aqui estão. Eu apresento em teu altar, meu Deus. Hoje as famílias estão sendo apresentadas no altar de Deus. E eu peço, Senhor, que o Senhor dê uma resposta a cada um deles. Cuida, Senhor, dos teus filhos. Liberta hoje todos aqueles que não puderam estar aqui, outros que não quiseram. Liberta todos desse vício maligno que é estar no mundo. E seja eles, qualquer que seja o vício, seja eles libertos em nome de Jesus. Apresente agora a tua família enquanto eles estarão orando aqui, cantando aqui, louvando a Deus. Quero declarar meu filho. Nome. Aleluia! Sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Meu Deus, faz a obra nessa noite, meu Pai. Tem pedido de oração? Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios. Aleluia! Dessa geração. Deus, faz a obra nessa noite, Pai. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo Jesus. Oh Deus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida do Silas Mendes, em nome de Jesus. Estou em cadeia nessa noite, meu Senhor. Dissipa as trevas, vem incendiar. Faz a obra nessa noite, meu Jesus. Jesus, quero declarar. Hoje Jesus alcança a tua casa, a tua família. Hoje Jesus entra no teu lar. Aleluia! A luz entra nas trevas hoje. Saio agora. Receba! Clamo Jesus. Oh glória! Teu nome é cura,
Agora nós vamos clamar pela família, amém? Vamos clamar agora, clame pela tua família agora em nome de Jesus. Jesus, nós apresentamos agora e vamos levantar um clamor. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Eita, que ainda nem sabemos, não é isso? Vamos embora, vamos embora. Clama aí, apresenta nesse clamor a tua família. Vamos embora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai, nós colocamos e apresentamos nessa noite diante do teu altar a nossa casa, a nossa família, que é o bem mais precioso que o Senhor confiou em nossas mãos. Meu Deus amado, e nós queremos unir a nossa fé nessa noite, nesse clamor, Senhor, porque cremos, ó Pai, que o Senhor está nesse lugar. Meu Deus, vai de encontro nessa noite a cada casa, a cada família representada aqui nesse lugar. Meu Deus amado, eu sei que o Senhor é conhecedor e sabe da necessidade de cada um dos teus filhos, e nessa oração nós apresentamos a nossa casa, Senhor, porque nós não aceitamos que o maligno venha levar vantagem no nosso lar, nós não aceitamos que o maligno venha destruir, Senhor, a nossa casa, que é o bem mais precioso que o Senhor confiou em nossas mãos, e o nosso clamor nessa noite é para que seja desfeita, meu Deus amado, toda a obra do maligno que tem agido nos lares, que tem destruído, que tem tentado separação, meu Deus amado, que caia por terra nessa noite em nome de Jesus Cristo, porque nós nessa noite recebemos a tua palavra e cremos, ó Pai, que ela é poderosa para destruir toda e qualquer ação do maligno. Por isso, meu Deus, segura nas nossas mãos nessa noite, Senhor, e nos instrui, meu Pai, a buscar pelos nossos lares, porque eu creio que cada um que o Senhor levantou aqui, meu Pai, como cabeça, Senhor, nós iremos sair daqui transformados e convictos, meu Pai, que nós somos, meu Pai, o porta-voz do Senhor no meio dos nossos lares. Nós declaramos lares livres, casamentos restaurados, filhos, meu Pai, transformados. Meu Deus amado, aqueles que não estão conosco nessa noite, Senhor, nós profetizamos cura, libertação e transformação, e cremos que nessa noite nós iremos sair daqui diferente, e como nós chegarmos nos nossos lares, nós iremos ver o agir do Senhor no meio dos nossos familiares. Meu Deus amado, abençoa-nos, ó Pai, nessa noite, e segura nas nossas mãos, Senhor, para que nós possamos ter casas livres e transformadas para a glória do teu santo nome. Nós abençoamos a nossa casa nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Declara comigo assim: eu abençoo a minha família para a glória de Deus. Diga: e eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: e em nome de Jesus, toda ação demoníaca que agia no meio da minha família já está repreendido pelo nome de Jesus, e em nome de Jesus saia e não volte nunca mais para a glória de Deus. Diga: Senhor, o meu lar pertence a ti, a minha família pertence a ti. Diga: os meus filhos são herança do Senhor. Ajude-me, porque eu não quero perder nenhum dos meus familiares. Diga: eu, meu marido e a minha esposa são heranças do Senhor também, porque nós somos servos do Senhor. Diga: Pai, que a partir de hoje a minha casa, a minha família seja luz de Cristo, e que o Senhor possa fazer morada em minha vida para sempre. Você crê assim? Eu abençoo a tua casa, a tua família, eu abençoo os teus, eu abençoo em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos garante que o que ligar na terra está ligado no céu. Então hoje tem ligação de bênção na tua vida, na tua casa e na tua família. Sejam porventura, diga porventura há alguma coisa difícil para Deus? E eu lhe pergunto: há ou não? Se não há, então hoje tudo aquilo que Satanás planejou para acabar com tua família, em nome de Jesus, a partir de hoje tem vitória no teu lar. Eu declaro em nome de Jesus que já aconteceu vitória no teu lar, na tua vida, e todos da tua casa estão libertos e salvos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Diga: eu creio e tome posse da minha vitória para a glória de